Fala galera do canal, aqui Flying YouTube. Eu tô trazendo algumas matérias para vocês aqui relacionadas ao Flamengo. Vamos começar com o Mundo Rubro-Negro falando aí. Jorge Sampaoli dá sinal e pretende encostar Pedro no Flamengo. Olha só, essa notícia é do Mundo Rubro-Negro, tá? Vamos lá. De acordo com o jornalista Vene Casagrande do jornal O Dia e SBT, Pedro deve ganhar cada vez menos em minutagem com o Sampaoli no Flamengo. A situação do Pedro parece cada vez pior com o argentino aí. De acordo com o jornal aí, com o jornalista Vene Casagrande do Dia e SBT, o camisa 9 deve ganhar cada vez menos minutagem com o comandante. O Pedro não vai ter espaço com o técnico Jorge Sampaoli. A tendência é jogar cada vez menos, disse Vene Casagrande no YouTube. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro foi titular do Flamengo na vaga do Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o centroavante pouco ajudou a equipe. E em sua grande oportunidade de marcar, tentou driblar o goleiro e finalizar de calcanhar. Entretanto, a bola foi afastada pela zaga e o placar ficou em 3-0 para o Cuiabá. Claro que esses lances não ia dar a vitória para o Flamengo, né? Mas segundo a matéria aí, o São Paulo já não gostou da atitude do Pedro ali na frente do gol. Recentemente o nome de Pedro foi especulado em diversos clubes de futebol europeu. O Benfica, de acordo com o de Portugal aí, chegou a sinalizar ao Flamengo que pagaria 20 milhões de euros mais 5 milhões de euros em possíveis metas, mas o presidente Landim aí vetou e falou que só sai pela multa. Internamente, a alta cúpula, comandada pelo presidente Landim, ainda acredita em reviravolta do atacante na Gávea. Mesmo com a má fase, Pedro já colocou seu nome na história do Flamengo. Desde que chegou no Flamengo, Pedro conseguiu aí entrar para a história como um atleta aí que desembarcou na Gávea em 2020, cedido de empréstimo pelo Fiorentina. Pelo bom desempenho no primeiro ano, o Flamengo comprou o atleta da equipe italiana por um valor aí próximo a 100 milhões. Entretanto, o clube da Gávea não se arrependeu, já que desde o período o jogador foi importante nas conquistas de 2020 e 2021 e Carioca 2020-21, né? Brasileiro 2020, Copa do Brasil 22 e Libertadores 22. É importante salientar, essa matéria aqui foi do Mundo Rubro-Negro, que Pedro é um bom jogador, cara. Eu acho que o Flamengo não deve se desfazer dele assim, é muito fácil. O Flamengo deve tentar segurar, até porque a janela fechou e vai ficar difícil contratar alguém do nível do Pedro. Segundo a matéria aqui, como eu já disse, o Sampaoli vai usar cada vez menos o Pedro, então deve ficar uma situação meio complicada no Flamengo por causa do Pedro. Mas que o Flamengo foque nas competições aí e que esse problema com o Pedro aí fique só no vestiário para dentro. O Fanaticos trouxe aí uma matéria falando do Ayrton Lucas, que ele entrou na mira de clubes europeus aí e pode estar deixando o Flamengo aí. Ayrton Lucas está na mira aí do futebol aí europeu. Matéria do Fanáticos. Considerado um dos principais laterais do Brasil, Ayrton Lucas volta a ganhar força fora do Flamengo. O jogador vem nos últimos meses aí despertando o interesse de times na Europa, como Roma da Itália, aparecendo como uma das interessadas aí. Os italianos acabaram esbarrando nas exigências aí do Flamengo, que só aceita liberar o jogador mediante o pagamento de multa rescisória, atualmente fixada em 30 milhões de euros, 161,7 milhões. Diante disto, os italianos acabaram de se afastando das tratativas, deixando com que Ayrton permanecesse tranquilo no Flamengo, pelo menos até então. Isso porque na tarde desta quarta-feira, o jornalista Ekrim Konur, do portal Fijaches, divulgou a informação de que o lateral teria despertado interesse
de outras equipes europeias aí por meio de seu perfil oficial. O jornalista ressaltou que neste momento clubes da Inglaterra, Espanha e Itália estão de olho no atleta flamenguista. A ideia das equipes é buscar informações sobre a situação do atleta com o intuito de, nas próximas semanas, avançar uma proposta formal. O Flamengo, no entanto, mantém a mesma postura de antes, aceitando liberar o jogador apenas pela multa rescisória. Ayrton Lucas tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, segundo o site Transfermarkt. Está avaliado em 9 milhões de euros, 48,5 milhões. Vou passar aqui para uma próxima notícia do canal FlyFTuber. Bola VIP trouxe uma matéria falando do Alan, dizendo assim: o Palmeiras não contratou por isso, o torcedor do Flamengo descobre a situação e Alan é detonado no Rio de Janeiro. Vamos estar lendo essa matéria aqui. Ela fala assim: a matéria do Bola VIP trouxe uma matéria aqui falando sobre o Alan. Eu vou estar lendo para vocês. O meia Alan aí que estava no Atlético Mineiro chegou recentemente ao Flamengo. No jogo contra o Cuiabá, o atleta foi muito criticado nas redes sociais e vários flamenguistas entendem que o valor pago por ele foi muito acima do futebol praticado atualmente. Parte da torcida do Palmeiras tem agradecido pelo negócio não ter ido à frente. É importante falar aqui, a matéria trouxe: Alan não é esse jogador que todos venderam, totalmente normal, não vale o dinheiro que o Flamengo pagou, nem o salário que está pagando, e que o Jesus merece muito mais oportunidade. Melhor colocar a base para jogar no Brasileiro, com certeza não perderemos assim, terão vontade, disse o jogador, disse um torcedor. Que é importante falar? O cara acabou de chegar, não tá jogando bem, mas tem outros exemplos aí no Flamengo, como o Michael, que jogou mal, não jogava bem, fazia partidas horripilantes aí, chegou até a ficar deprimido, em depressão. Importante a gente não queimar o Alan ainda, tá? Nesse momento, melhor não queimar o cara, esperar um pouco. Ele provavelmente vai mostrar o seu futebol. Não é um jogador assim normal, como estão dizendo, é um jogador bom. Para mim é um jogador bom ali, volante, ele joga bem. Só que para ele entrar ainda no sistema aí do São Paulo ali, e começar a atuar bem no Flamengo, tem que dar tempo para o cara jogar. Não vamos queimar o cara não, que agora é um ativo do clube. Então a gente tem que começar esperar um pouco para ver. Na minha opinião, o Alan é muito melhor que o Arão, que a gente tinha aqui. O Alan é muito melhor que o Arão. Se a gente aguentou o Arão jogando daquele jeito que jogava, em 2019 jogou até legal, mas eu quero lembrar que na final o Arão deu um mole ali e a gente tomou o gol do River Plate ali por conta do Arão, tá? Então o Arão sempre acho que era o fraco do Flamengo, daquele time. O Alan não, o Alan pra mim é bem melhor que o Arão e eu acho que o Alan ainda vai dar a volta por cima do Flamengo. Importante falar aí também que do Pedro, que o West Ham observa o Pedro e pode fazer proposta pelo atacante. Essa matéria do dia, a gente vai estar lendo para você um trechinho dela aqui. É importante salientar aí que a situação de Pedro e Flamengo tem ficado cada vez mais complicada aí. Mesmo parecendo ter se resolvido, o São Paulo, como eu disse no início, não quer utilizar muito o Pedro. Vamos estar lendo aqui: o West Ham poderá fazer uma proposta aí para contratar o artilheiro do clube carioca em 2023. Segundo o jornalista, Pedro é visto pelo clube inglês como substituto ideal na vaga de Gianluca Scamacca, que transferiu aí pelo Atalanta. Além do West Ham aí, o Tottenham também na Inglaterra observa o atacante e vê como
Alternativa para Harry Kane, que pode se transferir para o Bayern. O artilheiro do Flamengo aí na temporada. Pedro vive um momento turbulento no clube carioca, preterido aí por São Paulo no time titular. O atacante ainda foi agredido pelo ex-preparador físico do rubro-negro Paulo Fernandes, que agrediu o brasileiro aí com soco, após ele negar a aquecer na partida contra o Atlético Mineiro. Essa parada de Pedro Flamengo aí tá bem longe de ser encerrado. No meu feeling, eu acho que o Pedro vai ser vendido sim. Eu acho que uma hora ou outra o Pedro vai acabar sendo vendido. Claro que se o clubes da Europa e da Inglaterra vier com uma boa grana aí para pagar o Flamengo, o Pedro provavelmente vai querer ir. Agora vamos ver o que o Landinho, o presidente do Flamengo, vai definir, né? A gente vai passar aqui para uma próxima notícia do canal Fla InfoTube. Matéria do Clã do Fla aqui falando sobre Lucas Paquetá, e o Flamengo pode faturar aí uma quantia milionária na transferência do Paquetá para o Manchester City, tá? É muito importante falar aqui sobre isso. Segundo informações divulgadas oficialmente aí, inicialmente pelo jornalista Marco Conteiro, o Manchester City irá oferecer 70 milhões de euros, cerca de 375 milhões na cotação atual, ao West Ham para ter o jogador na temporada de 23-24. Em caso de acerto, por ser o clube formador, o Flamengo tem direito a 5% da transação. Diante disso, o Flamengo receberá 18,7 milhões. Vale destacar que recentemente o Flamengo colocou o dinheiro nos cofres dessa mesma forma após o Red Bull Bragantino vender o zagueiro Nathan ao Napoli. O Flamengo, por ter 12% dos direitos econômicos do jogador, deverá receber aí cerca de 1,2 milhões de euros, cerca de 6,4 milhões na cotação atual. Além de Nathan, o Flamengo também faturou quantia milionária na transação de mais um cria do Ninho, vendido ao espanhol, ao Sheffield United. Vinícius Souza aí dará um lucro de 21 milhões ao Flamengo. Então o Flamengo aí ganhando mais o dinheiro aí com o Lucas Paquetá se transferindo para o Manchester City. Cara, o Paquetá no City vai voar, hein? Aquele time do City ali, e ele jogando do lado de Guardiola, cara. Que é isso? Vamos torcer também pelo nosso cria aí, o Lucas Paquetá.